Completamente rodeado pela África do Sul e escondido entre montanhas que se elevam a mais de 3.000 metros, o Lesoto é um país que desafia a lógica comum do continente africano. Conhecido como o Reino dos Céus, este pequeno território é mais do que um simples terreno extremo. É uma sociedade baseada na família alargada, no trabalho coletivo e na persistência das estruturas tradicionais. A maior parte da sua população vive em zonas rurais, onde se pratica a agricultura de subsistência e o pastoreio. As mulheres assumem responsabilidades centrais na gestão doméstica, na produção e na transmissão cultural, especialmente devido à migração de mão de obra masculina para a África do Sul. As casas de barro, a língua Sesotho, as mantas tradicionais e os rituais comunitários continuam a definir a vida cotidiana. Um dos aspectos mais representativos é a lobola, sistema de dote que acompanha as uniões matrimoniais. Pode incluir gado, dinheiro ou, em alguns casos específicos, diamantes. Esta prática reflete a importância das alianças familiares e a continuidade dos valores comunitários. Como é a vida cotidiana no reino mais elevado e resiliente do sul de África? Bem-vindo a Mundari. Vamos começar. Lesoto. História da resistência. O Lesoto é um país do sul de África completamente rodeado pela África do Sul. Com uma área de aproximadamente 30.355 km², está entre os mais pequenos estados do continente. A sua história política, estrutura institucional e cultura interna conferem-lhe uma identidade distinta dos seus vizinhos regionais. Uma das características mais marcantes do Lesoto é a continuidade das suas instituições tradicionais, mesmo após o período colonial. Ao contrário de muitos estados africanos, o país manteve uma forma de governo que combina a autoridade tradicional com as estruturas democráticas modernas. Isto reflete-se no seu atual sistema político, uma monarquia parlamentar em que o rei exerce funções simbólicas, enquanto o primeiro-ministro é eleito por voto. O país conquistou a independência do Reino Unido em 1966, tendo sido um protetorado britânico conhecido como Basutoland. Ao longo do século XIX, o Lesoto resistiu aos processos de colonização direta graças à liderança de Moshoeshoe I, que conseguiu unificar vários clãs dispersos num único reino. Para o conseguir, utilizou estratégias de negociação, alianças e defesa territorial, estabelecendo o seu centro político no Planalto de Taba Bosio. A escolha de Taba Bosio como sede do poder não foi apenas estratégica, mas também simbólica. O Planalto oferecia proteção natural e tornou-se um emblema de soberania. A partir daí, Moshoeshoe liderou um processo de construção do Estado baseado na centralização política, no respeito pela autoridade da comunidade e numa política de portas abertas para refugiados e missionários. Durante o período colonial, a relação com o Império Britânico foi excepcional no contexto africano. O Lesoto não foi absorvido administrativamente pela África do Sul nem sofreu colonização direta. Este estatuto de protetorado permitiu ao país preservar a sua língua, a sua monarquia e as suas práticas jurídicas consuetudinárias. O Sesotho, a língua nacional, continuou a ser o principal veículo de educação e identidade. Atualmente, o Lesoto tem uma população de quase 2,2 milhões de pessoas. A maioria pertence ao grupo étnico Basotho e vive em zonas rurais, onde predomina a agricultura de subsistência, a criação de pastoreio e o comércio local. Maseru, a capital, concentra os serviços governamentais, o comércio e as infraestruturas urbanas mais desenvolvidas. A economia do país apresenta fortes dependências estruturais. O Lesoto não tem litoral e o seu comércio, transporte e integração regional estão profundamente ligados à África do Sul. Um dos pilares econômicos mais importantes são as remessas enviadas por trabalhadores migrantes, principalmente os que estão empregados nas minas sul-africanas. Esta migração laboral influenciou a configuração familiar, os papéis de gênero nos agregados familiares e o desenvolvimento econômico local. Outra fonte de rendimento é o Lesotho Highlands Water Project, LAWP,
que transfere água das montanhas do país para as áreas urbanas da África do Sul. Este acordo representa uma fonte significativa de receitas fiscais, embora os benefícios sejam distribuídos de forma desigual. O projeto gerou também tensões sociais, principalmente nas comunidades deslocadas pelas obras de infraestruturas. Em termos culturais, o Lesoto apresenta uma coesão assinalável. As estruturas familiares alargadas, o respeito pelos mais velhos, a vida comunitária e os rituais coletivos continuam a ser fundamentais. A língua Sesotho é amplamente utilizada na vida cotidiana, na educação primária e em cerimônias, apesar do estatuto cooficial do inglês. O sistema de educação formal coexiste com práticas de transmissão oral de conhecimentos, sobretudo nas zonas rurais. A música, as canções, as danças e os provérbios continuam a ser veículos essenciais para o ensino dos valores e a preservação da memória histórica. A religião predominante é o cristianismo, com uma forte presença de igrejas protestantes e católicas. No entanto, em muitas zonas rurais, as crenças tradicionais ligadas aos antepassados, à terra e aos ciclos naturais mantêm-se ativas, gerando um sincretismo espiritual característico do país. O Lesoto enfrenta desafios estruturais significativos na saúde, educação, infraestruturas e emprego. As dificuldades na expansão dos serviços públicos resultam não só de limitações econômicas, mas também de fatores geográficos e climáticos que serão abordados no próximo capítulo. Alturas inóspitas, paisagem, isolamento e migração. A geografia do Lesoto é um dos fatores mais determinantes da sua identidade nacional, estrutura social, sistema econômico e evolução histórica. Situado a uma altitude de 1.400 metros acima do nível do mar, a topografia do país é dominada por montanhas escarpadas, planaltos elevados, vales profundos e cursos de água de fluxo variável. Estas características não só o tornam geograficamente único no continente africano, como também influenciaram diretamente o seu modelo de povoamento, a mobilidade interna, o acesso aos serviços e o seu sistema de defesa. O Lesoto está dividido em 3 regiões fisiográficas principais. As terras baixas ocidentais, que variam entre os 1.400 e os 1.800 metros, as terras altas centrais, que ultrapassam os 2.000 metros, e as montanhas orientais, que atingem altitudes acima dos 3.000 metros. Esta última área faz parte do sistema montanhoso de Maloti, ligada ao Drakensberg, e forma a espinha dorsal natural do país. O ponto mais alto do Lesoto é o Pico Tabana Incliniana, com 3.482 metros, o pico mais alto do sul de África. Em contraste, o ponto mais baixo, localizado no leito do rio Senko, tem exatamente 1.400 metros. Esta uniformidade altimétrica faz do Lesoto o único país do mundo cuja altitude mínima já ultrapassa o limite de altitude reconhecido internacionalmente. O clima, intimamente relacionado com a altitude, é frio durante a maior parte do ano. As temperaturas no inverno podem descer abaixo dos 10 degrees em zonas montanhosas. A neve é comum entre maio e agosto, enquanto no verão chove muito. Este padrão climático alpino contrasta fortemente com a predominância de climas tropicais ou secos noutras regiões da África subsaariana. Estas condições climáticas e topográficas têm consequências estruturais nas infraestruturas e nos transportes. Muitas estradas são construídas em encostas íngremes, com curvas estreitas, sem guarda-corpos ou sinalização adequada. Rotas como a que liga Maseru com Mokotlong ou a passagem de Sane são consideradas das mais difíceis do continente. Esta última, que liga o Lesoto à África do Sul, sobe por uma estrada de terra batida até mais de 2.800 metros. As condições meteorológicas, combinadas com o terreno acidentado, fazem desta uma rota arriscada, que requer veículos 4x4. Historicamente,
esta geografia também atuou como uma defesa natural. Durante o século XIX, o líder Moshoeshoe Piem estabeleceu a sua base em Taba Bossiu, um planalto rodeado de penhascos naturais. A sua localização permitiu-lhe repelir ataques de clãs vizinhos e de forças estrangeiras. Esta escolha estratégica foi crucial para manter a autonomia do reino Basotho e consolidar o seu território face à pressão externa. A geografia, portanto, não era apenas um obstáculo físico, mas uma ferramenta de soberania. O relevo também influenciou a distribuição da população. A maioria dos povoados está localizada nas zonas oeste e central, onde os vales férteis permitem alguma atividade agrícola. Em contraste, as regiões montanhosas altas do leste têm uma baixa densidade populacional devido às condições climáticas extremas, a falta de acesso a serviços e a dificuldade de construção de infraestruturas. Estas limitações físicas impactaram diretamente os padrões de migração. Desde o século XX, muitos habitantes, especialmente homens jovens, migraram para a África do Sul em busca de emprego, principalmente no sector mineiro. Esta migração de mão de obra é uma consequência direta do isolamento territorial, da limitada mecanização do setor agrícola e da baixa diversificação da economia nacional. O fenômeno gerou alterações na estrutura familiar, com as mulheres a comandar os lares e as comunidades dependentes das remessas. Em muitos casos, a decisão de migrar não se deve apenas a razões econômicas, mas também à incapacidade de aceder a serviços básicos ou a mercados. A falta de estradas estáveis, combinada com condições meteorológicas adversas, fizeram da mobilidade internacional uma estratégia de sobrevivência a longo prazo para muitas famílias Basotho. Além disso, o ambiente físico tem sido explorado para o desenvolvimento de grandes projetos hidroelétricos. O rio Senko, que nasce nas montanhas orientais, alimenta o projeto hídrico das terras altas do Lesotho, uma infraestrutura de barragens, túneis e estações de bombagem que transfere água para a África do Sul. A altitude permite a utilização da gravidade para reduzir o consumo de energia. Este recurso tem sido essencial para a economia nacional, embora o seu impacto tenha sido desigual nas comunidades rurais, algumas das quais sofreram deslocações devido às obras. Tramas do cotidiano, comunidade, rituais e transmissão cultural. A cultura tradicional do Lesotho está intimamente ligada à sua estrutura social, ao ambiente montanhoso do país e à sua história de organização comunitária. A maioria da população pertence ao grupo étnico Basotho, cuja língua, costumes e valores foram continuamente transmitidos. As práticas culturais predominam nas zonas rurais, onde a vida cotidiana gira em torno da família alargada, do trabalho coletivo e da ligação espiritual com a terra. Um dos aspectos centrais é a continuidade intergeracional dos costumes. O Lesotho manteve uma coesão cultural notável, em parte devido ao seu isolamento geográfico, o que promoveu a preservação dos rituais coletivos, das estruturas familiares tradicionais e das normas comunitárias. A organização social baseia-se na família alargada, constituída por pais, filhos, avós, tios e primos. As decisões importantes são tomadas coletivamente, tendo os mais velhos como figuras de autoridade. Mediam conflitos, distribuem terras comunais e transmitem conhecimento sobre o clã e o ambiente natural. Nas aldeias rurais, as atividades começam ao amanhecer. As mulheres são responsáveis por preparar a comida, acender o fogo e coordenar as tarefas domésticas, enquanto os homens cuidam da pecuária e da agricultura. As crianças colaboram desde cedo em tarefas simples, como a recolha de lenha, o cuidado de pequenos animais ou o transporte de água. As habitações tradicionais, chamadas rondavels, são estruturas circulares feitas de barro e pedra com telhados de colmo. Nas comunidades sem acesso a serviços básicos, a recolha de água e a cozedura ao ar livre fazem parte da rotina. Os alimentos incluem geralmente milho, sorgo, feijão e legumes de hortas caseiras. O calendário agrícola determina grande parte da organização social. Durante a sementeira, as famílias preparam os campos em conjunto. Na época da colheita, reúnem os produtos
e celebram com refeições comunitárias e atos rituais. Estas práticas reforçam a solidariedade interna e o sentido de pertença. As roupas tradicionais também têm valor identitário. O cobertor basoto, um cobertor grosso usado por homens e mulheres, é comum em zonas frias. Os designs variam de acordo com o clã, o estado civil ou a fase do ciclo de vida, e são utilizados em cerimônias como casamentos, funerais e rituais públicos. Os ritos de iniciação marcam importantes transições sociais. Para os homens, isto inclui períodos de isolamento em zonas montanhosas, onde são transmitidos ensinamentos sobre as normas comunitárias, a espiritualidade e as obrigações sociais. Estas práticas, embora regulamentadas, ainda estão presentes em algumas regiões. A música e a dança acompanham momentos importantes do ciclo da vida: nascimentos, casamentos, funerais, cerimônias agrícolas e festivais religiosos. As danças em grupo, com movimentos rítmicos e acompanhamento vocal, são aprendidas desde a infância através da observação e da participação. As cerimônias agrícolas refletem a ligação simbólica entre comunidade e território. No início da sementeira, realizam-se danças, orações e oferendas para pedir fertilidade. No final da colheita, são organizados atos de ação de graças. A terra é considerada um patrimônio espiritual que deve ser protegido. A língua Sesotho é um canal essencial de transmissão cultural. Através dela, são comunicados provérbios, canções, histórias familiares e normas sociais. Embora o inglês seja cooficial, o Sesotho predomina em contextos informais, familiares e cerimoniais. No âmbito religioso, o cristianismo coexiste com as práticas tradicionais. Muitas pessoas frequentam igrejas protestantes ou católicas, mas preservam rituais como invocações aos antepassados ou o uso de objetos simbólicos. Os sangomas, curandeiros tradicionais, são consultados para problemas físicos ou espirituais. Os funerais são eventos de grande importância para a comunidade. Podem durar vários dias e combinam cânticos, danças, orações e refeições coletivas. Os túmulos estão geralmente localizados em lotes familiares, e as oferendas têm como objetivo facilitar a passagem espiritual do falecido e fortalecer a união do grupo. A transmissão de conhecimentos é predominantemente oral e prática. As crianças aprendem através da imitação e da participação em atividades familiares e comunitárias. A educação formal coexiste com um sistema de aprendizagem coletiva baseado na experiência direta. A cooperação é um princípio organizador da vida em comunidade. Tarefas como a plantação, a construção e o atendimento de emergência são realizadas coletivamente. Este modelo permitiu-nos manter a autossuficiência face à presença limitada do Estado e às dificuldades impostas pelo meio ambiente. Mulheres no Lesoto. Unidade familiar, educação e sustentabilidade comunitária. O papel das mulheres na sociedade do Lesoto tem sido historicamente fundamental em todos os níveis da vida comunitária. Num país predominantemente rural e montanhoso, as mulheres assumiram papéis importantes na produção agrícola, na transmissão cultural, na educação, na gestão doméstica e na organização social. A sua presença constante tem sido um pilar de estabilidade face a situações adversas, como conflitos, pobreza estrutural e migração de mão de obra masculina. Nas zonas rurais, onde vive a maioria da população, muitas mulheres lideram famílias devido à imigração prolongada de homens para as minas da África do Sul, fenômeno que se mantém desde o século XX. Neste contexto, são responsáveis pela agricultura, pela educação dos filhos, pela gestão da casa e pela tomada de decisões diárias. Embora não tenha sido institucionalizado, este modelo criou uma estrutura matrifocal de facto. As mulheres trabalham nas explorações familiares cultivando milho, sorgo, leguminosas e legumes, sendo também responsáveis por cuidar de pequenos animais, recolher água e lenha e conservar alimentos. Estas tarefas garantem a subsistência diária,
e sustentam a segurança alimentar, especialmente em regiões com acesso limitado aos mercados e às infraestruturas. A nível social, apoiam redes de cooperação comunitária que lhes permitem abordar coletivamente trabalhos agrícolas, celebrações, funerais e emergências. Estas estruturas informais garantem um grau significativo de resiliência na ausência de serviços públicos adequados. No campo educativo, as mulheres desempenham um papel fundamental tanto no lar como na comunidade. Transmitem regras de respeito, a língua Sesotho, canções tradicionais, conhecimento agrícola e sabedoria espiritual. Esta educação baseia-se na repetição, na observação e na participação prática. Em muitos casos, complementa ou precede a educação formal, especialmente em áreas com baixa cobertura institucional. Desde cedo, as crianças participam em tarefas domésticas ligeiras. Recolher lenha, cuidar de pequenos animais, ajudar a preparar alimentos e observar rituais. As raparigas são orientadas pelas mães nas responsabilidades domésticas. Este sistema de aprendizagem coletiva reforça a identidade do grupo e transmite competências adaptadas ao meio rural. Muitas mulheres exercem também liderança espiritual. Atuam como curandeiros, parteiras, mediadores rituais ou guias em cerimônias locais. Têm conhecimento de plantas medicinais, técnicas de proteção e gestão emocional. Embora a liderança religiosa formal seja normalmente exercida por homens, as mulheres mantêm a autoridade espiritual dentro das suas comunidades. Um exemplo da sua participação em expressões culturais é o moquibo, uma dança tradicional realizada durante celebrações ou ritos de passagem. Executada em grupo, com movimentos rítmicos do tronco e ombros, possui uma componente identitária e simbólica que reafirma o vínculo com os valores ancestrais. A estrutura familiar permite modelos polígamos em determinadas regiões. Nestes casos, as mulheres colaboram em tarefas domésticas e comunitárias, com hierarquias internas, onde as esposas mais velhas funcionam como mentoras. A integração numa família polígama envolve, geralmente, acordos entre famílias e a participação das mulheres envolvidas. Não é uma imposição automática. A prática da lobola, ou dote de casamento, também envolve as mulheres. As mães e tias de ambos os lados participam na negociação, preparação ritual e orientação da noiva. O seu papel vai para além da cerimônia, garantindo a integração social e cultural do casal. Durante os conflitos do século XIX, muitas mulheres refugiaram-se com os seus filhos em grutas de difícil acesso, procurando proteção contra as invasões. Em algumas destas zonas, foram encontrados vestígios materiais que indiciam uma ocupação prolongada, como pinturas rupestres e utensílios domésticos. Estas descobertas refletem a capacidade das mulheres para proteger a vida comunitária em condições extremas. Casamento e alianças, rituais lobola e união familiar. A lobola é uma prática de casamento tradicional profundamente enraizada na cultura Basotho e noutras comunidades do sul de África. Consiste na entrega de um dote pela família do noivo à família da noiva, como parte do noivado formal. Este dote pode incluir gado, dinheiro, bens materiais e, em certos contextos, pedras preciosas. Culturalmente, a lobola não é considerada uma transação financeira, mas sim um ato de respeito, gratidão e fortalecimento de uma aliança entre famílias. No Lesotho, a lobola é ainda prevalente, especialmente nas zonas rurais. Embora tenha evoluído, mantém um elevado valor simbólico. Isto não implica a compra da mulher, mas sim o reconhecimento da sua família pela educação que recebeu. O dote é dado coletivamente, o que reforça o caráter familiar do casamento. A negociação é um processo formal que pode durar vários dias. Inicia-se com uma visita da família do noivo, acompanhada por um porta-voz ou mediador, à casa da noiva. As conversas seguem protocolos rituais, com saudações cerimoniais, troca de comida e discussões sobre o conteúdo do dote.
A sua forma e quantidade são ajustadas às condições econômicas de ambas as famílias. Tradicionalmente, o dote consiste em gado, especialmente vacas, um símbolo de fertilidade e estabilidade. Nas regiões próximas das zonas mineiras, algumas famílias incorporaram dinheiro ou pedras preciosas, como os diamantes. Estas variantes respondem a contextos específicos e não constituem uma regra geral. Em muitos casos, a entrega da lobola precede o casamento religioso ou civil. Numa perspectiva tradicional, este ato formaliza a união. Embora a coabitação possa começar mais tarde, o vínculo entre as famílias já se considera estabelecido. A cerimônia oficial pode ocorrer mais tarde, mas a sua legitimidade social está ligada ao cumprimento da lobola. O quadro jurídico do Lesoto reconhece a lobola no direito consuetudinário, que coexiste com o direito civil. Esta coexistência confere efeitos jurídicos aos casamentos tradicionais, desde que não violem princípios constitucionais. Em contextos urbanos ou migratórios, podem ser adotados arranjos mais flexíveis, como o pagamento fracionado ou a substituição de bens por dinheiro. A lobola também influencia a organização familiar após o casamento. O seu cumprimento determina o reconhecimento dos filhos na linhagem paterna e permite uma certa participação da família do marido nas decisões-chave. Estas dinâmicas são entendidas como parte de uma aliança familiar alargada, e não como interferência. As mulheres participam ativamente em todo o processo. As mães, tias e avós participam na preparação da cerimônia, aconselham os noivos e acompanham-nos durante os primeiros anos de vida conjugal. Nas famílias polígamas, as esposas mais velhas podem desempenhar um papel na integração dos novos membros. Antes da lobola, existem práticas sociais que antecipam a união. As relações de namoro são observadas pelas famílias, que avaliam a compatibilidade, o caráter e a origem dos envolvidos. Quando a relação está consolidada, é feita uma apresentação informal do noivo, conhecida por Olefa Bofelo, que expressa a intenção de formalizar o vínculo. Desde o nascimento, certos rituais marcam a inclusão social das crianças, sobretudo das raparigas. Em muitas comunidades, as orações ou bênçãos são ditas na presença dos mais velhos, e a rapariga é simbolicamente apresentada à família alargada. Estas ações reforçam a pertença social desde cedo. Diamantes e água. Riqueza explorada. Povo empobrecido. O Lesoto possui recursos naturais que o colocam numa posição estratégica no sul de África. Os seus principais ativos são a água e os diamantes. No entanto, a exploração destes recursos não se traduziu num desenvolvimento econômico sustentável para a maioria da sua população. A contradição entre abundância natural e pobreza estrutural representa um dos desafios mais persistentes do país. Os recursos hídricos do Lesoto são considerados um dos mais importantes da região. Devido à sua altitude, o país funciona como uma torre de água natural. Nas suas montanhas, nascem vários rios, incluindo o Senko, que se transforma no Orange quando atravessa a fronteira com a África do Sul. As chuvas nas zonas de altitude e a rede de bacias hidrográficas promovem um abastecimento constante e de elevada qualidade. Desde 1986, este potencial tem sido aproveitado pelo Projeto de Água das Terras Altas do Lesoto, LHWP, uma iniciativa conjunta com a África do Sul. O projeto inclui barragens, túneis e estações de bombagem, que transferem água das terras altas do Lesoto para a bacia do rio Vaal, abastecendo as regiões urbanas e industriais da África do Sul. Em troca, o Lesoto recebe pagamentos de royalties, bem como energia hidroelétrica para consumo doméstico. Os royalties do LHWP representaram, em alguns anos, mais de 5% do produto interno bruto. Contudo, o seu impacto não foi equitativo. As comunidades afetadas pela construção de barragens relataram deslocações,
perda de terras e alterações nos seus meios de subsistência. Apesar dos mecanismos de compensação previstos, a sua implementação tem gerado controvérsia entre o governo, as empresas contratantes e as organizações locais. O outro recurso estratégico é o diamante. Embora a mineração não tenha sido historicamente essencial para a economia do país, a descoberta de depósitos em áreas montanhosas elevadas posicionou o Lesoto como um produtor emergente de pedras preciosas de alta qualidade. A mina mais importante é a de Letseng, localizada a mais de 3.100 metros acima do nível do mar. A Letseng é operada por uma joint venture entre o Estado e uma corporação internacional de mineração. Desde a sua modernização na década de 2000, produziu alguns dos maiores e mais valiosos diamantes do mundo. A sua característica única é a baixa proporção de gemas por tonelada extraída, mas com uma elevada percentagem de pedras grandes e de elevada pureza, o que a torna um ponto de interesse para o mercado internacional de luxo. Apesar destes benefícios, o sector mineiro não transformou a economia nacional. Representa menos de 10% do PIB e emprega uma pequena parte da população. A maior parte da receita está concentrada nas empresas operacionais. O regresso ao país, por via de impostos e royalties, não compensa os baixos níveis de emprego local nem a dependência de técnicos estrangeiros. A mineração em zonas de alta montanha gerou efeitos ambientais e sociais. O desenho de percursos, a utilização de explosivos e a alteração dos canais dos rios afetam o ecossistema. Além disso, as comunidades próximas têm enfrentado um aumento do custo de vida, problemas de abastecimento e tensões sobre a utilização de recursos partilhados, como a água e a pastagem de gado. O paradoxo entre riqueza potencial e pobreza persistente é evidente nos indicadores sociais. Mais de 50% da população vive abaixo do limiar nacional de pobreza. O desemprego entre os jovens é elevado e o país depende muito das remessas enviadas pelos trabalhadores no estrangeiro, principalmente da África do Sul. A economia é vulnerável a fatores externos, como o preço internacional dos diamantes ou a variabilidade climática que afeta a agricultura. A relação de dependência com a África do Sul é estrutural. O Lesoto depende do seu vizinho para as exportações, comércio, emprego e logística. A água que exporta e os inputs que importa criam uma assimetria que limita a sua autonomia. Embora os acordos bilaterais sejam uma fonte de receitas, também reduzem o âmbito para a tomada de decisões independentes para diversificar a economia. Memória e crença, lendas, pinturas e espiritualidade. Viva no Lesoto. A herança espiritual e simbólica do Lesoto expressa-se numa variedade de expressões culturais, incluindo histórias orais, lendas ligadas ao meio ambiente e pinturas rupestres encontradas em grutas de difícil acesso. Estes elementos formam uma memória coletiva não escrita que articula a história, a espiritualidade e a identidade do povo Basoto. Um dos locais mais representativos é a região de Liphofung, no norte do país. Existe um abrigo rochoso com pinturas atribuídas ao povo San, os habitantes originais do sul de África que antecederam a expansão Bantu. As representações mostram cenas de caça, figuras humanas estilizadas e animais em movimento. Feitos com pigmentos naturais, foram preservados graças à sua estabilidade ambiental e localização remota. Embora a sua origem seja anterior ao reino Basoto, muitas comunidades interpretam-nos hoje como parte do seu legado espiritual. Estas imagens servem de ponto de partida para narrativas orais que fortalecem o vínculo com os antepassados e o território. Outros sítios como Habaroana e Malealea apresentam achados semelhantes, figuras geométricas, pessoas em ação e animais. Em alguns casos, estas pinturas foram reinterpretadas dentro de narrativas contemporâneas. Uma tradição oral atribui a sua criação a mulheres que,
durante os conflitos armados, se refugiaram nas montanhas, deixando marcas simbólicas nos muros de pedra. Durante o século XIX, as mulheres e as crianças procuravam abrigo nas grutas durante as guerras entre o reino Basotho e as forças externas. Alguns testemunhos afirmam que permaneceram escondidos durante meses, saindo apenas à noite para recolher alimentos. Em diversas grutas foram encontrados vestígios que, sem datação precisa, reforçam estas memórias comunitárias, hoje utilizadas como histórias de resistência, engenho e solidariedade. Um local repleto de simbolismo espiritual é a cascata Maletsuniani, com 192 metros, localizada em Semonkong. Para além do seu apelo natural, o local está associado a histórias de vozes que emergem do desfiladeiro à noite. Alguns interpretam estes sons como o lamento de antigos habitantes. Outros consideram-nos manifestações invisíveis. Independentemente da versão, o local é tratado como um local de respeito, e certos costumes locais desaconselham a passagem pela zona em determinadas horas. Este tipo de crença não responde a uma religião organizada, mas sim a uma visão do mundo onde as montanhas, os rios, as grutas e as rochas têm uma dimensão espiritual. Estes elementos influenciam as práticas cotidianas, como a localização das casas, a recolha de plantas medicinais e a realização de rituais familiares. Algumas famílias fazem oferendas simbólicas em locais considerados energeticamente significativos. Neste contexto, os ngaka, curandeiros tradicionais, atuam como mediadores entre o mundo visível e o invisível. São consultados por razões físicas, emocionais ou espirituais. O seu trabalho inclui a interpretação de sonhos, a leitura de sinais naturais e a prescrição de ações rituais. O seu conhecimento é transmitido por herança ou aprendizagem prolongada, e a sua autoridade baseia-se no reconhecimento da comunidade. Embora o cristianismo seja a religião predominante no Lesoto, com uma forte presença protestante e católica, não substituiu as crenças tradicionais. Em vez disso, estabeleceu-se um sincretismo que permite a coexistência de ambos. É comum assistir à missa e, ao mesmo tempo, consultar um ngaka ou fazer oferendas em cerimônias ancestrais. Este sincretismo reflete-se nos ritos de passagem. Os funerais combinam orações cristãs com cânticos tradicionais e oferendas materiais. Alguns casamentos incorporam elementos religiosos e rituais herdados, sem serem percebidos como contraditórios. Esta coexistência reflete uma visão integrada do espiritual, do comunitário e do natural. O sistema educativo começou a incorporar esta dimensão simbólica através de visitas a locais históricos e de atividades para reviver lendas exotônicas. No entanto, a principal transmissão ocorre em espaços familiares. Os avós e os anciãos ensinam canções, histórias e normas ligadas à paisagem e à memória, mantendo uma pedagogia oral intergeracional. Como visitar o Lesoto? Natureza, cuidado e respeito. O Lesoto é um destino único no continente africano. A sua altitude, clima alpino, paisagens montanhosas e cultura tradicional fazem dela um local atrativo para os viajantes que procuram experiências fora dos roteiros tradicionais. Visitar o Lesoto exige planeamento logístico, atenção às condições geográficas e uma atitude respeitosa em relação às normas sociais locais. O principal acesso ao país é feito através da África do Sul. O Lesoto está completamente rodeado de território sul-africano e não tem aeroportos internacionais que ofereçam voos diretos de fora do continente. A maioria dos visitantes chega por terra a partir de Joanesburgo, passando por passagens fronteiriças como a Ponte Maseru, Caledonsport ou Sunny Pass. Também estão disponíveis voos domésticos de Joanesburgo para o Aeroporto Internacional Moshoshu-Pema, localizado perto da capital. A passagem de fronteira mais utilizada é a Ponte Maseru, devido à sua ligação direta com a capital. Esta travessia oferece serviços alfandegários básicos, embora possam ocorrer atrasos durante as horas de ponta do trânsito. Para aqueles que procuram rotas mais panorâmicas, Sunny Pass oferece uma entrada montanhosa a partir de KwaZulu-Natal.
Esta rota, conhecida pelas suas vistas panorâmicas, requer um veículo 4x4, especialmente durante o inverno ou a estação das chuvas. As condições das estradas no Lesoto variam. As principais estradas pavimentadas que ligam Maseru a cidades como Lhotse, Mafeteng e Tabatseka podem ser utilizadas por veículos convencionais. No entanto, muitas regiões rurais e áreas montanhosas só são acessíveis por veículos todo o terreno. A sinalização é escassa e os troços não pavimentados são comuns, especialmente no leste e sul do país. Durante a estação das chuvas, de outubro a março, algumas estradas podem ficar intransitáveis devido a inundações, deslizamentos de terra ou erosão. No inverno, de maio a agosto, a neve e o gelo dificultam o trânsito, especialmente em zonas de altitude, como Mohotlong ou o Parque Nacional Serlabatebe. Por este motivo, é recomendável verificar as condições da estrada antes da viagem, utilizar aplicações de navegação atualizadas e reabastecer com antecedência. Os postos de abastecimento de combustível fora da cidade são escassos. É aconselhável levar pneus sobressalentes, ferramentas básicas e material para o caso de atrasos. A cobertura de telemóvel é irregular, pelo que ter meios alternativos de navegação e comunicação pode ser essencial, especialmente em zonas montanhosas. O transporte público no Lesoto depende de táxis partilhados e de mini-autocarros informais, ligando as cidades. Estes veículos não têm horários fixos nem percursos rígidos. Embora sejam baratos, podem ser difíceis de utilizar para quem não fala Sesotho ou não está familiarizado com o sistema local. Para explorar áreas naturais ou aldeias remotas, é melhor alugar um veículo privado ou contratar guias que ofereçam transporte incluído. O alojamento é variado. Em Maseru, existem hotéis básicos com comodidades como eletricidade, água quente e internet disponíveis, com preços que variam entre os 15 e os 30 dólares por noite. Nas zonas rurais, as opções são limitadas, mas existem iniciativas de turismo comunitário que oferecem alojamento em casas de famílias ou cabanas geridas por cooperativas locais. Estas opções permitem o contato direto com a vida cotidiana e geram rendimentos para as comunidades de acolhimento. O Lesoto não é um destino turístico, o que permite uma experiência mais autêntica, mas também exige uma atitude responsável por parte do visitante. O impacto ambiental e cultural deve ser minimizado. As autoridades e organizações locais promovem o turismo sustentável que beneficia as comunidades sem prejudicar as suas práticas ou ambientes. Visitar o Lesoto não significa apenas ver paisagens montanhosas ou viajar por estradas de terra batida. Significa entrar em contato com um modo de vida que conseguiu resistir, adaptar-se e manter a sua coerência interna, apesar das adversidades. Em cada aldeia, em cada cerimônia, em cada conversa, percebe-se uma profunda relação entre território, história e comunidade. Qualquer pessoa que venha ao Lesoto, com vontade de ouvir, observar e respeitar, descobre não só um país diferente, mas também uma forma diferente de compreender o mundo.